Então, começando o vídeo dessa semana dos terceiros anos. Essa semana eu vou fazer um vídeo único, porque assim, eu praticamente o assunto que eu tinha que trabalhar com vocês relacionado a essa ideia de desigualdade, eu já trabalhei. E agora a gente vai começar a falar um assunto que assim, é meio repetido, não esse vídeo, a partir do próximo, que é assunto de filosofia e religião. Eu, na verdade, assim, eu acho que a estrutura do currículo do Estado de São Paulo para o terceiro ano é muito ruim, né? Vou fazer aqui todas as críticas e não vou poupar essa questão, não. Eu acho que a estrutura do currículo do Estado de São Paulo no terceiro ano é muito ruim, porque tem muita coisa que é meio que revisão do terceiro ano, não é nem uma revisão aprofundada, porque se você... Eu não sei como é que está na apostila atual, eu nem olhei a apostila atual para falar a verdade. Mas olhando a apostila antiga, da forma como estava, tinha muito mais assunto na apostila do primeiro, às vezes, do que do terceiro, porque eles pedem para a gente trabalhar no segundo bimestre filosofia e religião, mas da forma como estava trabalhado no segundo bimestre do primeiro ano, tinha muito mais assunto sobre tinha muito mais tópicos sobre esse assunto do que tem no terceiro ano. Depois, no terceiro bimestre, eles pedem para a gente falar sobre filosofia e ciência, que a gente trabalha no primeiro ano, e aí eles pedem para a gente trabalhar no quarto bimestre filosofia e arte, filosofia e literatura, para ser mais exato, que de alguma forma está relacionado à ideia de filosofia e arte que a gente trabalha no primeiro ano. Então, assim, eu acho muito mal feito, tem alguns pontos que eu até acho interessantes, essa discussão sobre desigualdade mesmo e tal, mas assim, por outro lado, eu meio que já esgotei. Não que não tenham outros autores que não pensam da desigualdade, que talvez a gente não pudesse falar mais sobre isso. Mas acho que seria mais interessante, por exemplo, fazer uma discussão em sala de aula do que eu ficar aqui refletindo sobre a questão da desigualdade, trazer, sei lá, índices, tópicos, pegar e analisar a desigualdade em cada país. É meio que bobagem, né? Tem alguns pontos que eu vou querer trabalhar depois com o pessoal do nono ano, que eu acho que fazem sentido depois eu também divulgar com vocês, né? Porque não são propriamente tópicos de história, para o nono ano eu estou dando história, né? São alguns pontos que não são propriamente de história, são mais de filosofia ou mais de teoria política e tal, mas que eu acho que vale a pena eu trabalhar com vocês também, porque assim, a gente não vai, na verdade a gente não vai falar muito mais de política não. Nesse vídeo aqui, vocês já viram o título, eu vou falar sobre a visão de política em Aristóteles, mas a gente não vai mais falar muito de política, embora eu vou falar a questão da liberdade no terceiro bimestre, que eu também nem sei como é que vai ser, mas enfim. Mas a questão é, tem alguns pontos que eu acho interessante para a gente fazer uma abordagem, tentar diferenciar mais claramente o que é direita e esquerda, que eu vou indicar para vocês também. Eu vou trabalhar muito com o nono ano, porque eu estou trabalhando, por exemplo, os vídeos dessa semana para o nono ano são nazifascismo. Eu acho que vale a pena fazer algumas distinções para vocês também. Inclusive, eu aconselho aos alunos de terceiro ano, como apoio, porque vocês têm a Luciana de professora. Aqui eu estou conversando com os meus alunos, mas enfim. Vocês têm a Luciana de professora, que eu sei que trabalha bem, inclusive melhor do que eu a questão de história, porque ela é formada em história, e eu não, eu sou formado em filosofia, eu me viro em história. Mas de repente, como apoio, vocês podem pegar, porque é a mesma matéria, o que eu estou trabalhando com os nonos anos para dar uma olhada, talvez valha a pena, né? Vocês pegarem e verem e tal. Apesar de eu ver que as visualizações de vídeo dos terceiros anos são as mais baixas, né? E não são as mais baixas porque tem menos sala, não. Porque realmente eu acho que tem muito pouca visualização. Por isso que eu estou fazendo a questão dos relatórios. Mas vamos lá, que já passou mais de 4 minutos e eu ainda não comecei o que eu quero trabalhar esse vídeo. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise rápida sobre a questão política em Aristóteles. Na verdade era um assunto que eu já deveria ter trabalhado no primeiro bimestre. Eu acabei comendo touca, esqueci de trabalhar o assunto. A gente às vezes se perde em alguns tópicos. Que na verdade também é um assunto que eu não lembro. Na verdade eu acho que eu não trabalhei com vocês no primeiro ano, porque era segundo semestre. Segundo semestre foi uma zona, né, em 2018. Mas eu vou trabalhar um pouco da questão política em Aristóteles. E aí eu vou me inspirar principalmente na obra dele, que é chamada A Política. O Aristóteles, como a gente já viu em vídeo aqui nesse canal, ele foi discípulo do Platão,
e foi um discípulo mais rebelde do Platão. Ao contrário do Sócrates, que era... Não, ou melhor dizendo, ao contrário do Platão, que em relação ao Sócrates foi um discípulo mais fiel, né, na verdade fiel por causa daqueles problemas que a gente já colocou, quando a gente pega o Aristóteles ele teve uma grande preocupação em questionar muita coisa que o Platão colocou. Quando a gente pega a visão de democracia, de acordo com o pensamento aristotélico, ele é mais agradável, ele é mais favorável, melhor dizendo, à democracia, do que, por exemplo, foi o Platão. Não que ele defenda a democracia, né? Ele não defende propriamente a democracia, mas ele, na teoria dele, abre-se mais espaço para a democracia do que, por exemplo, no pensamento platônico. Porque para o Platão é aquela coisa, como eu já disse lá, a partir da ideia da desigualdade, nós nascemos desiguais entre nós, e a partir do momento que a gente nasce desigual, não tem espaço para um regime democrático. As pessoas que são da parte apetitiva e as pessoas que são da parte irascível não têm capacidade para participar da política. É diferente no pensamento aristotélico. Aristóteles, em nenhum momento, ele vai falar que os homens são diferentes entre si e tal. Pelo contrário, o Aristóteles ele defende uma natureza do homem essencialmente social. E aí é muito interessante porque vai de alguma forma bem de encontro, ou vai ter uma relação muito forte com a ideia do bem comum lá do Rousseau, de que o homem deve colocar meio que o seu individual em segundo lugar quando comparado ao coletivo, quando pensando no coletivo. O bem comum deve vir acima da vontade individual, né? A vontade geral tem que vir acima da vontade individual. E aí a ideia da vontade individual ela tem que ser deixada de lado ou ela tem que ser anulada. A vontade geral, o coletivo vem antes do indivíduo. Isso é muito próprio da filosofia grega e de forma especial do pensamento aristotélico. O Aristóteles ele defende que o todo não é a soma das partes. O todo ele é maior do que a soma das partes. E aí ele vai dizer que, uma vez que nós, seres humanos, vivemos em sociedade, é da nossa natureza ser coletivo. O Aristóteles vai definir o homem como um zoon politikos. O que é isso? Um zoon politikon, né, melhor dizendo. O que é isso? Um animal político, um animal da cidade, um animal da sociedade. Zoon, animal. Políticos, político, politikon, político, mas não político no sentido de participar de partido ou coisa assim. Ou da administração da cidade. É participar da administração, mas assim, se envolver com os assuntos da sociedade. Né? Não tem como eu ser humano e não buscar me envolver com os assuntos da sociedade na qual eu faço parte. A tal ponto que Aristóteles vai dizer, no começo da Política, a sua obra que ele vai direcionar esse tema, de que nós seres humanos ou somos... nós seres humanos, naturalmente, a gente tem que estar envolvido com a sociedade da qual a gente faz parte. O homem que não vive em sociedade, ou ele pode ser considerado um deus ou um animal. E o que ele está querendo? Uma besta, uma fera. O que ele está querendo dizer com isso? Um deus porque está tão acima dos outros que por isso não precisa se envolver com os outros seres humanos. Com os outros seres humanos. Ou uma besta, um animal, uma fera, porque está tão abaixo dos outros que não consegue se envolver com os outros. Mesmo que a gente pense, um deus, legal, então está acima. Mas para Aristóteles isso não é positivo. Porque é visto como fora da normalidade. E dialoga muito com a ideia lá da justa medida, que eu estava trabalhando com os segundos anos no bimestre passado. Tem um vídeo aqui, Aristóteles e a justa medida. Se eu coloco o link aqui em cima. O normal é que o homem se envolva com os outros seres humanos, crie laços. E aí o Aristóteles vai falando dos laços familiares, tal, é meio que o Estado, né, a sociedade organizada, é uma extensão da família, enfim, que é muito próprio do pensamento grego, pensamento antigo. Isso vai de alguma forma atravessar os tempos. Quem depois vai criticar isso é o Engels. Mais até do que o próprio Marx. Então, ou seja,
Para o Aristóteles, é natural que o homem viva em sociedade e que busque criar vínculos, se envolver com a sociedade que ele está, buscar participar dessa sociedade. Isso está muito relacionado ao termo grego idiotés, que aqui volto a dizer, eu não sei se eu já trabalhei esse assunto com vocês. Eu sinceramente eu não lembro, acredito que não, quando chegou o segundo semestre de 2018. É um assunto que eu trabalho um pouquinho no primeiro ano e é um assunto que eu trabalho um pouco no terceiro ano. Idiotés, que obviamente deu origem à nossa palavra idiota, é um termo grego que está relacionado ao termo idios. O que é idios em grego? É próprio, é a si mesmo. Então o idiotés é aquele que é ensimesmado, é a melhor tradução para o grego, para o termo grego, é o ensimesmado. É a pessoa que não está preocupada com os assuntos sociais, com os assuntos da sociedade. É a pessoa que está preocupada apenas consigo mesma, com seus assuntos particulares. Para o Aristóteles, se a gente para pensar, o Aristóteles não fala propriamente de idiotés, mas a gente percebe como o pensamento do Aristóteles é um reflexo dessa ideia. Porque assim, o preocupar-se consigo mesmo, não estar preocupado com as questões da sociedade e tal, em si talvez nem seja algo ruim. Pode ter consequências ruins, mas em si nem é algo tão ruim. Mas para os gregos isso era mal visto. Afinal, se eles criaram a democracia, principalmente os gregos de Atenas, se eles criaram a democracia, se a democracia tem como característica envolver as pessoas, buscar a discussão, toda aquela coisa que a gente trabalhou bastante no primeiro bimestre, se a democracia era isso, por que tinha gente que não se envolvia com a democracia? Aqueles que podiam se envolver com a democracia, por que não se envolviam? Então, para os gregos, era mal visto quem, por vontade, por deliberação, não se envolvia. Tanto que Péricles, que foi o grande estadista de Atenas, não é o cantor do Exalta Samba, o Péricles, ele a gente faz as piadas depois eu não aguento. O Péricles, ele promoveu medidas que buscavam incentivar o apoio, buscavam incentivar a participação na democracia. Os pobres que tinham mais dificuldade, precisavam trabalhar, muitas vezes não tinham como participar das discussões. Então o que o Péricles fazia? O que o Péricles instituiu? Ele colocou lá como medida auxílio. Pagava-se um dia de salário, um dia de trabalho para aqueles trabalhadores livres que pudessem, mas que precisavam trabalhar, para que eles pudessem não trabalhar naquele dia e participar das decisões políticas, e participar das discussões e tal. Então, na Grécia, havia um forte incentivo à democracia, principalmente na época de ouro, que é antes do Sócrates, que ainda não tem tão fortemente a presença dos sofistas. Então, a democracia ela era vista como um valor, mesmo com todas as suas limitações, era vista como um valor. E o Aristóteles, ele reflete esse pensamento quando ele defende que o homem é ou um animal, que o homem que não participa da política ou é um animal ou é um deus, está abaixo ou está acima, mas não está na normalidade. Dentro desse pensamento, para o grego, era mal visto aquele que não participava na política, que não buscava se envolver com as ideias políticas, com a administração da sociedade. O coletivo vinha antes do individual. O buscar participar, se envolver com os assuntos da sociedade era mais importante do que simplesmente deixar a sociedade de lado, só se preocupar consigo mesmo. Então era mal visto. Então o termo idiotés, que acabou se tornando uma ofensa que a gente usa no nosso dia a dia, surge na Grécia dentro do contexto político. Então não tinha. A gente usa idiotés, idiota, no nosso dia a dia como uma ofensa, não fala de política, não tem nada a ver com política, mas no pensamento grego era voltar-se simplesmente para si mesmo, era ser voltado para si mesmo. Como eu disse, melhor tradução, ensimesmado. Para os gregos isso era mal visto, extremamente mal visto. Exatamente por causa da consciência democrática, da consciência coletiva que se tinha na Grécia.
Há anos atrás, eu escrevi um artigo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu escrevi um artigo defendendo que o Brasil era um país de idiotas, não é? Nesse sentido grego de que a gente não se envolve com política. O nosso envolvimento com política ele é muito ruim. É um artigo que foi publicado em 2012. Eu escrevi ali entre 2011 e 2012, eu não vou saber exatamente quando foi, mas eu lembro que eu escrevi entre o fim de 2011 e o começo de 2012. Mas o artigo foi publicado na revista de filosofia da editora Scala em 2012, né, na edição acho que de agosto, se não me falha a memória. Aliás, eu tenho a edição aqui. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui na minha mão, está aqui a mão para eu mostrar para vocês. Está mesmo a mão? Só um minuto. Está à mão. A edição é essa daqui, né? Tem um artigo meu. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Né? Eu vou postar o link porque tem em sites da internet, a gente acha. O nome do artigo é Para Arquitetar uma Democracia, que, enfim, é um artigo que algumas coisas que eu escrevi dele, talvez hoje eu discordo, mas a essência do artigo eu continuo concordando. É o tipo de. É como eu vejo a questão política ainda hoje. Esse aqui é o artigo, né? Eu vou deixar aqui na descrição, que eu acho que ajuda vocês a entenderem um pouco o que eu estou tentando defender nesse vídeo. Que a essência da ideia eu continuo defendendo até hoje. Tem algumas coisas ali que eu não concordo tanto, relacionadas à corrupção, que eu pretendo em algum momento discutir essa questão da corrupção com vocês, porque a corrupção não é o grande problema do Brasil, pelo menos não da forma como se coloca, mas enfim, isso daí a gente discute em outro momento. Mas o que eu quero deixar claro é que, assim, nesse artigo eu defendo muito essa ideia de que o Brasil é um país que não é politizado, as pessoas não têm politização nenhuma e tal. Hoje a gente vê muita discussão política, né? A política meio que tomou lugar do futebol, tal, mas ainda assim a gente não é politizado, né? Porque as nossas discussões, elas, mesmo de pessoas que às vezes defendem a mesma visão que a minha, né? Ou estão no mesmo campo que o meu, eu ainda vejo algumas discussões que são muito superficiais, né? A gente tem muito tomar partido, não num sentido ruim, porque tomar partido em si não é algo ruim, mas assim, tomar a defesa de uma determinada pessoa, de um determinado político, que em si também não é bom, né? A gente precisa analisar o sistema como um todo. Eu vejo a democracia como um estilo de governo muito valioso. Falhas, ela tem extremos, ainda mais no Brasil, que estão muito relacionados à educação. Mas a democracia é um estilo valioso. O grande problema da democracia é que ela precisa ser aprimorada, não rejeitada. E eu acho que esse artigo ele ajuda bastante a gente a entender isso. E para a gente combater a desigualdade, independente aí do que for, a democracia é necessária. Então, ele é um artigo que esse vídeo, com essa fala final, eu vou terminando esse vídeo, mas esse vídeo ele meio que conclui um pouco tudo que a gente discutiu desde quando eu comecei a trabalhar lá Sócrates, os sofistas com vocês, até aqui, porque a gente falou muito de política. Como eu disse, eu vou voltar em algumas coisas, porque a gente vai falar de liberdade, vai entrar na questão de desigualdade no terceiro bimestre, mas eu acho que ajuda a gente a entender bastante o que a gente está discutindo no decorrer desses últimos 2, 3 meses aí. E a questão da desigualdade ela é essencial quando a gente fala de Brasil, né? Principalmente num momento como esse, que a gente percebe que muitas pessoas estão morrendo, também por fruto da desigualdade, por fruto de não ter um sistema de saúde adequado à população, por isso que muita gente está morrendo no Brasil, e infelizmente ainda muita gente vai morrer também, né? Aqui eu estou falando só de Covid, mas a gente já tem aí outros problemas que são fruto da desigualdade. E para a gente poder resolver isso é democracia. Mas uma democracia precisa ser trabalhada na educação. Precisa trazer as pessoas à educação, fazer com que as pessoas possam discutir os assuntos relacionados à educação. Então a gente precisa deixar de ser idiota no sentido político aí, e passar a ser mais zoon político,
pensando aí no pensamento aristotélico. Se envolver mais com a política, mas se envolver não a partir do ponto de vista de partidos e de pessoas. Partidos são essenciais, tal, mas não só na defesa de pessoas. A gente precisa ir mais além. A gente precisa estudar programas, perceber o que realmente traz o bem comum ou se não traz o bem comum. Então, com isso, eu encerro esse vídeo. Ele ficou um vídeo mais longo, mas é o único dessa semana. E na semana que vem a gente começa a falar aí de filosofia e religião, que é um assunto que a gente já discutiu, mas eu vou ver se eu consigo levar também para um outro lado, que eu acho que vale a pena a gente discutir também esse ano, ok? Então é isso.